Queridos irmãos, graça e paz a todos. Vamos nos assentando, nos aquietando para darmos início a mais esse tempo de estudo. Enquanto estamos aguardando os outros irmãos chegarem, que você possa ficar também em oração por esse momento. E em 2 minutos a gente vai estar começando com a graça do nosso bom Deus. Sejam bem-vindos os irmãos que estão se achegando agora para esse momento. Possamos ter um tempo abençoado por Deus. Eu queria nesse momento, irmãos, estar orando ao Senhor, pedindo que a boa mão de Deus nos acompanhe nesse momento. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Senhor. Senhor Deus e Pai, ó Deus, nesse momento estamos aqui para aprender um pouco mais da Tua Palavra. Por meio desse estudo, Senhor, ó Deus, queremos nos colocar diante do Senhor, pedindo que o Senhor possa falar graciosamente aos nossos corações, ao mesmo tempo em que pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Ó Deus, que haja edificação, ó Deus, em meio ao que nós iremos ouvir da parte do Senhor. Que cada um desses teus filhos que estão se achegando para ouvir esse estudo, outros que ouvirão posteriormente, participarão. Ó Deus, que o Senhor nos conduza nesse tempo, Pai, e que seja um tempo, ó Deus, de edificação, de crescimento, de aprendizado da tua. Ó Deus, que o Senhor nos acompanhe, ó Deus, nessa transmissão. Ó Deus, que o Senhor vá adiante de tudo, que tudo possa ocorrer bem para a honra e para a glória do teu santo nome. É assim que nós te agradecemos por esse tempo precioso de estudo da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Queridos irmãos, deixe-me colocar aqui a nossa apresentação, para a gente poder dar início. Ok. Então está aí, irmãos. Nós estamos estudando sobre esse tema desigrejado nem pensar. Quando nós iniciamos o estudo desse material da Casa Editora, era para que pudéssemos estar tratando de um tema mais contemporâneo. Lembra aos irmãos que nós já temos ao domingo, e ao final eu vou falar sobre isso, a nossa escola bíblica, não é? Nós já estamos estudando a teologia reformada, não é? com bastante propriedade, por meio desse curso básico de teologia, que já fazem 4 anos que nós estudamos, são 5 anos a proposta. E ao domingo nós temos nos dedicado às exposições bíblicas de livros, das Escrituras,
E estamos tendo essa experiência na terça-feira de abordar temas mais contemporâneos por meio desse material que a nossa casa editora nos proporciona. Então, nós temos trabalhado esse tema, desigrejado, não é? Nós já tivemos a oportunidade de estudar sobre a importância da igreja. Essa primeira aula eu ainda ministrei, não é, lá na igreja. Nós não temos o registro dela aí para vocês. A segunda aula, o nosso compromisso como membros da igreja, nós podemos encontrar ela aí no nosso canal do YouTube, você pode acompanhar depois. E então passei 3 quintas-feiras ausentes, como é do conhecimento de vocês, onde o presbítero Carlos esteve na lição 3, falando sobre uma igreja mais próxima da Bíblia. Esse estudo, ele foi gravado, eu vou estar postando também aí para vocês. O estudo 4 e 5, não é, também foi ministrado pelo presbítero Carlos, nosso seminarista, sobre crentes mais próximos uns dos outros, a igreja e sua liderança. Esses eu não sei por qual motivo, eu não consegui encontrar a gravação deles. Eu vou ver depois com o Luiz, não é, o que é que a gente pode fazer. Mas a princípio foi gravado, mas não estou encontrando nas nossas contas, não é, do Google Meet. E hoje, com a graça de Deus, após semana passada Júnior falar sobre a igreja e a sua liderança de maneira mais geral, hoje nós então, pela graça de Deus, estaremos tratando mais sobre a questão da liderança masculina. Vamos estar tratando sobre esse tema e a minha oração é para que de fato possa ser, né, um tempo enriquecedor para as nossas vidas. A palavra do Senhor, irmãos, lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Os irmãos podem abrir lá, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Diz assim, versículos do 1 ao 7. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sobre a disciplina com todo respeito. Pois, se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Até aqui que o nosso bom Deus nos abençoe. Nós vamos hoje, irmãos, e depois vamos refletir um pouco mais sobre esta passagem, que é um texto base para nós hoje. Vamos falar um pouco sobre a liderança masculina. Qual é o papel do homem? Você, homem que está aí nos acompanhando, né? Meu irmão, você sabe qual é o seu papel? Você deve estar pensando, talvez, como mulher, não é? A importância desse estudo, mas você provavelmente tem aí o seu pai, ou um filho, ou um marido, e você pode observar nele também se de fato ele está honrando a Deus com o papel que Deus requer dele. Como a palavra de Deus revela as suas responsabilidades. Se eu lhe perguntasse, você saberia me dizer, à luz da palavra de Deus, o que é que Deus requer de você como homem? Quando a gente fala sobre o nosso papel, você pode estar pensando que existem vários segmentos. Por exemplo, nós poderíamos pensar no nosso papel na família,
na igreja, na sociedade. A grande questão é que, seja na família, na igreja ou na sociedade, há um papel a ser desempenhado por nós homens, que infelizmente, hoje em dia, está sendo extremamente negligenciado. Poderíamos, quem sabe, nos dedicar, não é, a esse papel do homem na família, na sociedade, mas hoje, em especial, o nosso objetivo aqui é focar mais, não é, no nosso papel como homem na igreja, no corpo de Cristo. Afinal, esse tem sido, não é, o nosso foco desde o início dos nossos estudos. Então, irmãos, quando nós pensamos que temos uma responsabilidade, que nós temos um papel, não é, determinado por Deus e que precisamos cumpri-lo, e em especial que estamos pensando sobre isso dentro da igreja, isso nos leva a pensar que a igreja do Senhor, ela deve brilhar, ela deve honrar a Deus, ela deve viver para a glória de Deus como corpo, não é? De maneira que cada um dos seus relacionamentos, cada um dos seus serviços, que tudo de fato redunde, não é, para a glória e para a honra do nosso bom Deus. Por isso a importância de refletirmos sobre o nosso papel como homens cristãos dentro da igreja. Porque uma vez que não estamos desempenhando este papel que o Senhor nos confiou, consequentemente, não estamos glorificando a Deus como corpo de Cristo nessas áreas. Nós temos uma situação hoje extremamente problemática. Inegavelmente, você percebe que existem inúmeros homens que não assumem o seu papel de liderança. Isso começa dentro da família, isso se estende pela sociedade, e isso é visível na igreja, no corpo. Mas a gente pensa então, se a nossa cultura mudou, se os nossos tempos são outros, será que não deveríamos ajustar esses papéis? Na verdade, não, irmãos. A vontade de Deus para nós, homens cristãos, permanece a mesma. E ignorar essa responsabilidade, ignorar o nosso papel como cristão dentro do corpo de Cristo, sabe? É ofuscar a glória de Deus, é pecar contra o Senhor. Se a nossa função aqui como igreja do Senhor é glorificar a Deus, honrar a Ele, inclusive com a nossa conduta masculina na igreja, então nós precisamos refletir acerca do nosso papel. Se de fato estamos sendo obedientes, se estamos sendo completamente desleixados e irresponsáveis. Esta aula vai ser importantíssima para a gente poder então reconhecer o nosso papel, sermos estimulados a cumprir este papel e a refletir se estamos cumprindo ou não, ao mesmo tempo onde nós estaremos, não é, encorajando muitos homens que estão completamente, não a par das suas responsabilidades, a de fato honrarem a Deus com o seu papel dentro, não é, da igreja do Senhor Jesus. Por isso, esse estudo de hoje, ele é extremamente importante, porque de fato estamos visando a glória de Deus à medida em que nós estamos então obedecendo a Deus no papel que ele nos confiou dentro do corpo de Cristo. Então, de maneira inicial, me permita mostrar para vocês e refletir junto com vocês que, não é, as escrituras sagradas nos mostram que Deus, ele buscou o que o autor chama aqui de homens de verdade,
e que ainda hoje nós estamos buscando esses homens de verdade, homens que de fato não cumpram os seus papéis, que honrem a Deus na família, na sociedade e hoje especialmente na igreja. Então vamos iniciar esse momento com essa busca por homens de verdade. A história do povo de Deus está repleta de exemplos de homens de verdade que cumpriram o seu papel nas mais variadas circunstâncias. Se nós formos pensar, não é, existem aí inúmeros homens de Deus que de fato cumpriram com seus papéis nas mais variadas circunstâncias. Nós temos Abraão, nós temos José, a despeito de todas as dificuldades, Moisés, nós temos o profeta Samuel, nós temos o rei Davi, nós temos inúmeros outros profetas em contextos e circunstâncias dificílimas, por exemplo, Daniel. Nós temos no Novo Testamento Paulo, nós temos João, nós temos Pedro, nós temos Estevão, nós temos tantos homens ao longo da história bíblica e posteriormente na história da igreja cristã. Homens de verdade, homens que cumpriram seu papel a despeito das circunstâncias que estavam enfrentando. A Bíblia, meus irmãos, descreve Deus buscando homens que cumpram os papéis para os quais ele os designou. Vamos ver alguns exemplos. Né? Por exemplo, o Senhor buscou para si um homem que o agradasse e viesse a reinar sobre o povo. Quando nós vamos ler lá o profeta Samuel, no seu primeiro livro, no capítulo 13, versículo 14, você percebe que no versículo 13, o profeta acabou de dizer para Saul que ele havia procedido de maneira nécia, não é? Ele não guardou o mandamento do Senhor e que agora, de fato, não é? Ele iria sair do trono de Israel, que o seu reino já não mais iria subsistir. E então o profeta usa essas palavras: o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o povo. Não é? E aqui era uma referência a Davi. Nós percebemos nesse texto Deus buscando um homem, não é, que lhe agrade. Aqui, queridos irmãos, é a ideia de era um homem não sem pecado, mas um homem temente a Deus, um homem que realmente agradava ao Senhor, não é? À medida que desempenhava o seu papel como homem cristão nas mais diversas esferas em que ele estava inserido. Nós vemos lá em Jeremias 5:1, Deus buscou homens que andavam na prática da justiça e da verdade. É interessante porque naquele contexto está sendo relatados os pecados de Jerusalém, de Judá. Deus está mostrando que ali ninguém é justo, que o povo estava completamente corrompido. E aqui nós vemos Deus dando uma ordem ao profeta para que ele fosse em busca de homens, homens que de fato vivessem de maneira justa, que vivessem de maneira íntegra, homens da verdade. E nós percebemos então essa iniciativa da parte de Deus em buscar esses homens, e aqui neste caso em um contexto, não é? Onde a injustiça e a mentira, não é? E os pecados estavam completamente, não é? Sendo praticados no meio desse povo. O mesmo contexto é lá de Ezequiel 22:30, onde mais uma vez Deus vai buscar homens que pudessem se colocar na brecha, não é, diante dele, em favor daquela terra, em favor daquele povo, para que Deus não destruísse, mas o próprio Deus diz: eu não achei ninguém. Então, assim, é um contexto onde, de fato, os homens já não se encontravam mais homens de justiça, homens de verdade, homens de Deus, homens íntegros, homens santos, não é? Mas você percebe Deus em busca desses
porque é algo que Deus requer, não é, dos seus filhos, daqueles que o temem, que como um homem eles possam viver sim, não é, de maneira justa, de maneira íntegra, como grandes homens de Deus, como servos, não é, santos, fiéis e obedientes. Aqui nós percebemos que esses exemplos indicam uma necessidade, tanto no exemplo de Davi, como no exemplo dos profetas, buscando esses homens íntegros, você foca que existe a necessidade de termos esses homens valorosos, de termos esses homens, não é, de verdade, crentes, não é, em nosso meio, inclusive hoje, sim, nos nossos dias. Então, todos esses textos são apenas exemplos para mostrar, sim, existe uma necessidade de termos ainda em nossos meios, assim como no passado, esses homens, e Deus busca esse tipo de homens, porque ele não é, ele quer que esses homens então não é manifestem, não é, de maneira obediente na sua vida e nas suas ações, tudo, todo o seu papel que ele determinou para nós homens. Por esta razão, olha que interessante, não é absurdo e muito menos exagero afirmar que o bem-estar do povo de Deus aumenta ou declina dependendo dos homens que estão entre eles. Por meio desses exemplos, que à luz da história, principalmente a gente percebe ali na época dos reis, não é? Nós podemos afirmar, sem exagero, né, que o bem-estar do povo, não é, aumenta ou declina dependendo dos homens que estão entre eles. Por isso que quando nós temos verdadeiros homens de Deus dentro dos seus lares, nós temos famílias fortes. Quando nós temos na sociedade o patrão, o trabalhador, que são servos de verdade, homens de verdade, que honram a Deus, nós veremos a boa mão de Deus sobre eles e Deus faz com que eles prosperem, com que eles cresçam. Nós vemos da mesma forma dentro da igreja, tanto a necessidade de ter esses homens de verdade e entender que à medida que nós desfrutamos da presença de homens de Deus no meio do povo, o povo também cresce, o povo é abençoado. Por isso, o que você precisa entender e observar nesse primeiro momento é que Deus, ele, ao longo, não é, da história, ele tem buscado homens de verdade. E ainda hoje ele está em busca de homens de verdade, homens que honrem a ele, que glorifiquem a ele nas suas famílias, na sociedade, na igreja, que é o nosso foco hoje. Por isso, minha oração esta noite, o meu desejo é para que Deus possa estar lhe despertando, não é? Porque você deve estar pensando, sim, pastor, eu sou um homem de verdade, eu sou esse homem de Deus, não é? Então que esta noite Deus possa falar ao seu coração e despertá-lo em algumas áreas para você poder, não é, continuar sendo instrumento nas mãos de Deus. Ou talvez você se esqueceu que Deus está em busca desses. E quem sabe por meio desse estudo Deus vai então falar ao teu coração para que você possa então refletir melhor sobre o seu papel à luz da necessidade. Nós estamos carecendo de homens de verdade dentro dos lares, no mundo aí fora e dentro das igrejas. E é isso que Deus está buscando, é isso que Deus requer de cada um de nós. Sabendo disso, poderíamos dizer então, não é? Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Você ouviu o chamado de Deus,
e deseja cumprir seu papel de maneira a glorificá-lo. Mas talvez você esteja se perguntando, mas como eu devo proceder, pastor? Afinal, o que é que Deus requer de nós homens? Eu estou entendendo que realmente eu preciso honrar a Deus nessa área, mas como é que eu vou glorificá-lo? Como eu devo proceder? Porque, irmãos, na verdade, a nossa cultura, nós veremos esta noite também, tem banalizado estudos como esse. Né? Na verdade, em tempos atuais, nos quais a expressão como está em moda, não é? A questão do empoderamento feminino. Nós ouvimos falar sobre a igualdade de gênero. Em tempos como esse, onde a masculinidade está sendo depreciada, não é? Nós devemos então nos esforçar cada vez mais para ensinar sobre esse tema aos homens da igreja, para que pudéssemos então, irmãos, entender a extrema importância e a relevância desse tema para os nossos dias, para podermos então incentivar, não é, os homens a cumprir o seu papel de homem, não é, em nossos dias. E você, mulher que está nos ouvindo, poder observar esses homens que estão à sua volta e você poder então ser uma bela de uma auxiliadora, de alguém que vai estar ali ajudando, não é, a esses homens a desempenharem os seus papéis. Primeiramente, então, em busca de homens de verdade. Mas então, não é, entendendo que há essa busca e a necessidade de nós cumprirmos esse nosso papel e glorificar a Deus, nós precisamos então ver alguns pontos importantes para afinal refletir sobre como nós devemos proceder, o que é que Deus requer de nós como homens. E no estudo de hoje, especialmente dentro da igreja, dentro do corpo do Senhor Jesus. Um minuto, irmãos. Estou só vendo aqui uma. Ok. Então, olha só. Ah, vamos falar inicialmente, então, não é, sobre líderes amorosos. A liderança da igreja foi planejada por Deus. Não pense que essa história de liderança da igreja, não, isso foi coisa que o homem inventou. Isso foi fruto de alguma organização eclesiástica, isso foi fruto de alguma institucionalização, não é, que houve no passado. Foi algum, não é, algum credo que instituiu isso. Foi algum, irmãos, entenda, não é? A liderança da igreja foi planejada por Deus. E entendendo isso, nós devemos então ter o cuidado e o zelo para voltar aos nossos olhos para as escrituras sagradas. Ou seja, se a liderança foi instituída por Deus, eu devo aprender sobre essa liderança por meio de quem? Não, deixa eu ver o que é que a mídia está me ensinando. Não, deixa eu ver sobre o que aquele homem que se diz um grande profeta ali tem para me ensinar. Deixa eu ver o que é que aquele coach tem para me dizer sobre liderança. Irmãos, a liderança da igreja foi planejada por Deus. Por isso, nós devemos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus e lá então ouvirmos e aprendermos o que ele tem para falar às nossas vidas e aos nossos corações. E ao fazer isso, nós perceberemos que esse planejamento inclui exclusivamente os homens. E aqui talvez você já ficou assustado, não é? Por quê? Porque esse é um tema extremamente delicado nos nossos dias. Muitas igrejas por aí já nem mais tocam nesse assunto, até porque já deixaram de honrar a Deus com esse tema de liderança já há muito tempo. Mas o fato, irmãos,
é que a história bíblica nos tempos de Israel, na igreja neotestamentária no Novo Testamento, os papéis de liderança eram assumidos por homens. Nós iremos ver esta noite que há um foco da parte de Deus no que diz respeito à liderança da igreja, não é? A atribuir este papel e esta responsabilidade a homens. A homens. Hoje nós temos já há algum tempo, né, a teologia liberal, nós temos o moderno movimento feminista já há alguns anos. E em meio a tudo isso, esse tema tem sido negligenciado. Por quê? Porque já estamos vendo hoje, não é, as mulheres assumindo um papel de liderança como cabeça dentro de casa, como cabeça na sociedade, como cabeça dentro da igreja, assumindo púlpitos, pastoras, apóstolas, bispas. Irmãos, por mais que seja delicado esse tema, eu preciso lembrar a vocês. A liderança da igreja foi planejada por Deus. E quando nós voltarmos os nossos olhos para as Escrituras, nós perceberemos, não é, que este planejamento de Deus sobre a liderança inclui, não é, exclusivamente os homens. Desde já adianto e falarei no final, não é que a mulher não pode trabalhar e servir na igreja, não é que a mulher não serve para nada, não estamos aqui, né, desmerecendo as mulheres de maneira nenhuma, mas estamos mostrando que existem papéis a serem desempenhados, papéis que precisam ser desempenhados, não é, por homens e por mulheres. E aqui esta responsabilidade foi dada por Deus a nós, homens. Um outro problema que pode ser identificado nos nossos dias, além desta ideia de que, quando nós estamos falando de líderes, nós estamos falando de maneira indiscriminada, um outro problema que pode ser identificado é que poucos homens estão se posicionando para assumir a igreja e guiar esta igreja de modo piedoso. É interessante, porque aqui eu estou primeiramente falando dos líderes, para depois, então, adicionar a esses líderes o amor, esse caráter amoroso. Mas como líderes, estamos falando de homens. E aqui tem um problema. Né? Onde estão os homens hoje, aqueles homens de verdade, para liderarem a igreja, para guiar a igreja, para ensinar a igreja? Onde estão? Existe hoje, irmãos, uma crescente muito grande, não é? Aonde há uma crescente omissão por parte dos homens no que diz respeito à execução desse seu papel como líder. Isso faz com que cresça o número de líderes mulheres. O fato dos homens estarem se omitindo, por exemplo, como muitos argumentam aí, não valida a ordenação feminina. Já que não tem homem, então vamos colocar mulher. Né? Lembre lá no passado o que aconteceu, olhe para Débora. E aí tentam pegar, né, situações pontuais de contextos específicos para desenvolver uma doutrina, um dogma para referendar, não é, a visão antibíblica, por exemplo, da ordenação feminina. Queridos, é a Bíblia que fundamenta a doutrina. Se a Bíblia fala de homens, são homens. Ah, pastor, mas tem a cultura dos nossos dias. Ah, pastor, mas tem as necessidades dos nossos dias. Nem cultura, nem necessidade, irmãos, vão estabelecer as doutrinas. O que estabelece as doutrinas é a palavra
de Deus. E a palavra de Deus nos mostra, de fato, não é, à luz de toda a história bíblica, do Antigo e do Novo Testamento, né, os papéis de líderes dentro do povo de Deus assumido por homens. Uma vez que estamos falando desses líderes, nós podemos ver as palavras de Paulo a Timóteo no texto que nós lemos no início do nosso estudo hoje, né? Onde ele diz assim, lá em 1 Timóteo 3,1: Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. O versículo aqui, irmãos, refere-se especificamente ao ofício dos presbíteros, mas os princípios envolvidos aplicam-se a todos os tipos de liderança masculina na igreja. Paulo aqui está encorajando os homens a desejarem desempenhar papéis de liderança, quando diz excelente obra almeja. É interessante porque a gente, quando lê esse texto, de fato, eles falam especificamente do ofício do presbítero, não é? Desse episcopo aí que está, não é, liderando a igreja. Posteriormente ele fala dos diáconos. Então a gente entende, não, isso aqui é do pastor, isso aqui é dos diáconos e pronto. Mas na verdade aqui existem princípios que se aplicam a qualquer outro homem cristão. E é interessante você perceber que ao aplicar esses princípios, não é, você vai perceber, e veremos isso essa noite, que, de certa maneira, todo e qualquer homem, não é, ele de fato, um líder. Não é? Nós vamos ver as muitas esferas onde o homem é um líder, ele é o cabeça instituído por Deus. E Paulo aqui está mostrando, não é, que de fato liderar, e aqui em especial os presbíteros, é algo excelente. Então, quando nós falamos no papel de liderança, nós estamos falando, não é, em desempenhar algo maravilhoso. Nós veremos essa noite que não está, não é, restrito a esses oficiais, mas o homem cristão, ele é um líder. E quando nós falamos de liderar à luz da palavra de Deus, nós estamos falando de uma excelente obra. Mas é interessante você perceber que esses líderes que estão envolvidos nessa excelente obra da parte de Deus, não é? Nós líderes, nós precisamos entender que essa não é uma busca egoísta. É interessante nós percebermos que hoje em dia muitas pessoas querem liderar dentro da igreja. Tem gente, na verdade, que só trabalha se tiver um cargo. Né? Tem gente e igreja aí fora que, por exemplo, que tem 10 pessoas, mas as 10 pessoas, cada um tem um cargo. Cada um é um líder. Por isso elas estão ali, sabe? Então a gente vê hoje muitos pensam na liderança como, sabe, uma busca para a sua própria glória, para a sua própria satisfação, para se destacar. E nesse sentido é uma busca extremamente egoísta. Mas quando a gente fala dos líderes, por exemplo, neotestamentários, por exemplo, no contexto onde Paulo falou esse verso e falou que era uma obra não é, excelente, que almejavam, nós precisamos nos lembrar das circunstâncias daquele período. Por exemplo, a perseguição naqueles dias eram violentas. Vocês estão lembrados de Atos capítulo 12, quando Herodes perseguiu os cristãos, quando Herodes mandou matar a fio da espada Tiago, o irmão do apóstolo João? Observe que não era fácil ser um líder naqueles dias. E Paulo já dizia, é uma excelente obra. Você observa também a ordem de Cristo. Lá em Marcos capítulo 9:35, você vai perceber ele falando que, na verdade,
eles precisavam ser os últimos, que eles deveriam ser servos de todos. Observe que, à luz dessa ordem, não cabe busca egoísta. Não cabe aos líderes buscar um pedestal para... Não é isso. Lá em Lucas 22, do 24 ao 27, mais uma vez, o Senhor Jesus fala daqueles que governam, que eles governem, não é, como que serve. E então ele diz: eu estou entre vocês como aquele que serve. Então, ser um líder não é ser alguém que visa, não é, os seus próprios interesses, mas é alguém que está ali para se dar, para servir. Naquele contexto ali do primeiro século, era isso que nós víamos. Ser líder não é algo fácil, algo, não é, que pudesse conferir um status como nós temos hoje no meio da sociedade. Longe disso, irmãos. Aqueles líderes começaram ali a igreja primitiva, né, sendo forjados pelas muitas perseguições, e como servos honraram a Deus, como líderes amorosos, líderes que não eram egoístas, que realmente queriam se doar, não é, em prol do Senhor e em prol do seu rebanho. Eles tinham que ser líderes amorosos, não tiranos, autoritários, ou que buscassem os seus próprios benefícios. Pedro falou sobre isso também, irmãos. No capítulo 5 da sua primeira carta, ele diz, a partir do versículo 1, rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-se vós, né, modelos do rebanho. Irmãos, o que nós percebemos aqui nessas palavras é que os líderes eram os homens assumiram este papel porque Deus confiou isso a eles. Esta obra é uma obra excelente, aqueles que almejam, não é, ser líderes da igreja, mas líderes desempenham essa liderança de maneira egoísta. Mas eles são servos, eles amam ao Senhor, eles amam aqueles a quem eles pastoreiam, eles não fazem isso pensando nos seus próprios interesses, de sorte da ganância, eles não se sentem dominadores daqueles que foram confiados, eles são exemplos. Esses são os verdadeiros líderes, homens de Deus, homens de Deus, homens de verdade. Os líderes que Paulo está encorajando, não é? Era esse tipo de líder, líderes amorosos. O homem crente, irmão, como está aí no slide, você pode acompanhar, deve estar pronto e disposto a ser o que Deus busca para desempenhar esse papel fundamental. Pois, sem tais homens, a igreja regredirá espiritualmente e decepcionará o Senhor. Ou seja, irmãos, eu e você, nós homens, devemos estar prontos e dispostos a ser o que Deus busca, a ser o, o que Deus está buscando para desempenhar esse papel fundamental, não é, na vida da igreja. Que Deus possa estar lhe usando, que Deus possa estar, não é, falando ao seu coração, você hoje como um homem que faz parte da Igreja Presbiteriana de Mandacaru,
ou você que faz parte de alguma outra igreja que está nos ouvindo nesse momento, né? Quem sabe você está assim, sabe, completamente estagnado no que diz respeito às suas responsabilidades e os seus deveres, não é, como homem dentro do corpo de Cristo. Quem sabe, não é, Deus fale esta noite ao teu coração para que você possa buscar desempenhar este papel que Deus quer para nós, não é que nós sejamos líderes, mas líderes amorosos, que sejamos verdadeiros servos, que não busquemos em momento nenhum, não cargos, funções, destaque dentro da igreja de maneira egoísta, mas que aonde o Senhor nos colocar, possamos nos lembrar que estamos fazendo o que estamos fazendo, não para homens, mas para o nosso bom Deus. Então, Deus está em busca de homens de verdade. E estes homens de verdade, eles precisam desempenhar como líderes. E a primeira coisa que nós percebemos é que esses homens precisam ser líderes amorosos. Mas também, não somente líderes amorosos, mas aquilo que nós chamamos de mestres eficazes. Ou seja, o ensino da palavra de Deus, como é o caso da liderança, foi planejado e reservado primordialmente aos homens. Embora o plano de Deus inclua as mulheres, ele ordenou que somente os homens alimentassem o rebanho de Deus na reunião de seu povo. Já vimos a questão da liderança e já sinalizei um pouco para vocês, até porque vamos estudar em outros capítulos, que aquela liderança é uma liderança masculina e que essa liderança ela precisa ser amorosa. Mas agora estamos falando de ensinar e perceberemos que quando falamos do ensino, o ensino não é no que diz respeito ali à pregação da palavra de Deus, alimentar o povo de Deus, não é, no culto, nas reuniões do povo de Deus, de fato é algo exclusivo também dos homens. Vamos entender aqui algumas coisas. E aqui tem alguns textos que você pode observar e a gente vai falar um pouco sobre eles. Olha só. O plano de Deus, ele incluía mulheres também. Quando a gente está falando, por exemplo, do ensino, a gente está dizendo, mulher não serve para nada, para ensinar. O que é isso, irmãos? Não é isso que nós estamos dizendo. Por exemplo, lá em Provérbios 1:8 diz: Filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução. O que é que percebe aqui? Você percebe que a mulher ela tem um papel de ensinar, de instruir, sim. E naquele caso, de instruir quem? De instruir ali, não junto com o esposo, os seus filhos na palavra de Deus. Quando nós vamos lá para Tito, capítulo 2, versículos 3 a 5, diz assim: Quanto às mulheres idosas, Paulo aqui está falando das mulheres idosas, ele diz, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. E então ele fala, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem o marido e aos seus filhos. Então Paulo também fala aqui de mulheres idosas que são mestres, não é? Mestras do bem. Elas estão ali para instruir. E aqui se fala de um outro determinado público. Quem? As jovens, recém-casadas. E o que elas ensinam sobre amar os maridos, a amar os filhos. Então perceba que quando nós estamos falando da instrução, do ensino, nós não estamos excluindo totalmente as mulheres. Não. Mas aqui nós estamos falando, não é, desta liderança, não é, sobre a igreja do Senhor, e então aqui, em especial em dois textos, falaremos, não é, sobre a questão do culto. E
nós entraremos em algumas questões que são tanto quanto, né, delicadas para alguns, mas que precisam ser faladas. Olha, abra lá em 1 Timóteo capítulo 2, por favor. 1 Timóteo capítulo 2, versículos do 12 ao 15. 12, vamos até o 15, então. O que é que acontece aqui? Aqui, irmãos, Paulo está falando ao Timóteo, nessa primeira carta pastoral de Paulo a Timóteo, Paulo está falando para esse jovem pastor como ele deveria proceder, sabe, em muitas áreas da vida da igreja. E aqui ele mostra como as pessoas deveriam estar procedendo de maneira conveniente dentro de um culto público. E olha só o que é que ele diz. Não é permitido que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Ele não está dizendo a mulher não pode abrir a boca dentro da igreja. Não, não é isso. Ele está dizendo que existem papéis que não cabe à mulher desenvolver, desempenhar. Não cabe a ela. Esta ideia de que ela fique em silêncio. Quanto ao quê? Quanto ao ensino. Porque ela não deve estar exercendo a autoridade de quem? De homem. Ou seja, é o homem que deve exercer este ensino. Esta autoridade foi dada ao homem. Aí você diz, mas por que Paulo? Paulo diz no versículo 13, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. O que é que ele quer dizer com isso? Porque nesse contexto ele vai falar, porque primeiro foi Adão e depois Eva, para mostrar que existe o cabeça. Aqui está o cabeça. Aqui está o líder. Aqui está aquele quem tem autoridade. Aqui está o homem. Por isso, diz no versículo 15, não é que esta mulher ela vai ser preservada através da sua missão de mãe. É interessante porque nesse contexto aqui de culto, não é? Paulo vai deixar muito claro, olha, são os homens que vão instruir, alimentar o rebanho do povo de Deus. E aqui nesse texto especificamente estava falando, não é, do culto. Por isso, irmãos, que na nossa igreja você não vê, não é, mulheres pregando nos nossos cultos públicos. Uma coisa é uma mulher ministrar numa reunião da SAF e pregar ali para outras mulheres. A questão é quando, não é, nós colocamos uma mulher para exercer uma autoridade de homem. E aí você pensa, não é, quantas igrejas, igrejas e igrejas, não é, que existem inúmeros líderes, homens instituídos por Deus sentados, enquanto existem mulheres ensinando a esses homens. Então você percebe que existe muita coisa errada, muita coisa errada. Por isso, à luz das Escrituras, e não por conta da necessidade dos dias atuais, ou por conta de uma questão cultural, nós vamos abrir mão, não é, de uma situação como essa. Então, por exemplo, dentro da IPB, falo pela IPB, os púlpitos das nossas igrejas não devem ser assumidos por mulheres. Só podem ser assumidos por mulheres desde que não haja nenhum homem capaz, não é, e presente para isso. Não é? Pense em casos de missionárias que estão evangelizando em tribos, e enfim, ali elas pregam o evangelho, elas assumem esta função. Mas se tiver um marido do lado, se tiver um outro, então esses homens assumem esta função. São apenas casos extremamente pontuais, não é? Mas nós entendemos
não é? E lá na nossa igreja particularmente, você já viu isso em outras igrejas, infelizmente até em outras IPBs, mulheres assumindo os púlpitos, não é? Mas na nossa igreja isso não acontece. Por quê? Porque estamos procurando seguir aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Quando você vai em 1 Coríntios 14, e eu peço que você abra lá a palavra de Deus para mim também, por favor. Eu vou tentar agilizar aqui por conta do nosso horário. Vamos lá. 1 Coríntios 14. Aqui a igreja de Corinto, irmãos, estava uma bagunça. Sabe, haviam aqueles que se achavam mais espirituais do que outros, eles tinham uma enormidade de dons, uns se sentiam melhores do que outros, o culto ao Senhor, a reunião dos santos estava uma extrema bagunça, e aqui Paulo vai tratar sobre a necessidade da ordem no culto. E então, 1 Coríntios 14, versículos 34 e 35 diz assim: Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas sejam como também a lei determina. Se, porém, quer aprender alguma coisa, interrogue em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. É interessante, irmãos, porque a gente assim, então a mulher deve ficar calada na igreja, a mulher não deve louvar, a mulher não pode orar, a mulher não é isso. Tudo aqui está relacionado a assumir, não é, a autoridade do homem. Tudo isso aqui está relacionado a você desempenhar um papel que não lhe cabe. Eu vou falar sobre uma coisa, eu acho que vai ser a primeira vez que eu vou falar assim, aberto aqui. Não é? Mas eu vou dizer uma coisa que particularmente eu faço, porque eu entendo desta forma à luz das Escrituras Sagradas. Quando nós estamos reunidos no culto público, aqui o que é que eu falo de um culto público? É o nosso culto no domingo à noite. Quando nós ministramos os sacramentos, quando nós temos um horário marcado para cultuar a Deus, quando existe a reunião dos crentes debaixo de uma liderança ordenada. Então, aquela nossa reunião, o nosso culto ali no domingo à noite, você percebe que até mesmo a leitura da Bíblia, a oração, a pregação, todos esses elementos de culto, o seu pastor só coloca homens para fazer. Eu não sei se você já percebeu isso. Durante a terça-feira, na nossa reunião de oração, ou a gente está numa reunião, uma visita, não é? Eu peço para as mulheres orarem, para as mulheres lerem a Bíblia, para as mulheres. Mas no culto solene, não é? Eu não vejo nas Escrituras a possibilidade disso. Isso é fruto de muito debate, enfim, não é? Tem muitas igrejas. A Igreja Presbiteriana já falou sobre a questão da pregação, não é? Mas essa questão da oração, não é? Já tem gente que acha de fato algo muito radical, não é? Mas pense comigo, nós estamos reunidos. Então eu peço para a irmã fulana orar. Esta irmã ela está assumindo a função, uma autoridade de homem, onde ela está conduzindo as orações da igreja naquele momento, né, ali diante de Deus. É difícil então, não é, a gente entender isso. Não, porque muita gente faz, porque muita gente aceita, porque muita gente, né? Então assim, é um tema que é sombrio para alguns, mas é um tema claro para outros. E aquilo que Deus falou no meu coração, ao que eu estudei, o que eu tenho visto nas Sagradas Escrituras, é que no que diz respeito ao culto público, nós temos que tomar muito cuidado. E aí, minha irmã, você que está me assistindo aí, isso não é um desrespeito, um demérito, enfim, não se sinta ofendida, não é? Entenda, é questão de papel, tá bom? Então, assim, alguém tem que ser o motorista, tá certo? Do caminhão. O outro vai ser o piloto do avião.
Então, eu não vou botar o do avião para dirigir o caminhão, e o do caminhão do avião é questão de papéis a serem desempenhados. Tanto o motorista é importante como o piloto é importante, todos dois são, mas cada um precisa dirigir aquilo que foi habilitado a fazer. E aqui, no caso, os homens estão habilitados por Deus para ensinar, para instruir a igreja, para alimentar o rebanho de Deus, não é? Como povo do Senhor. Então, pensando dessa forma, os homens eles necessitam de treinamento, irmãos, para desenvolverem, não é, cada vez mais esta sua, essa sua tarefa, essa sua responsabilidade. Precisamos, então, cada vez mais treinar estes homens. Há uma enorme necessidade, irmãos, não é? Deixa-me voltar aqui. Há uma enorme necessidade de mais homens servindo a Deus no que diz respeito ao ensino das Escrituras. Até mesmo igrejas que enfatizam muito isso, tem poucos. Não é fácil, sabe? Nós temos dificuldades muitas vezes nessa área. Sabe que a gente pode colocar para ensinar, para ministrar? Quem é que pode desenvolver esses dons? Então, assim, há muita necessidade, muita carência dentro da igreja, não é, por mais homens servindo a Deus no ensino da palavra, não é? Então, assim, já temos homens, às vezes, dentro da igreja com tanto tempo, e onde está o crescimento, o amadurecimento, o desenvolvimento dos dons que Deus confiou? Né? De fato, nem todo mundo, não é, será um mestre, não é? Mas nós perceberemos, à luz do que eu vou mostrar para vocês, que todos nós somos líderes e que nós temos sim o dever de ensinar como líder. Alguns vão desenvolver mais esses dons, não é? Outros menos, mas nós veremos que todos nós somos mestres, de certa forma. Então, irmãos, em certa medida, é isso que eu estava falando aqui, ó, cada homem da igreja precisa desenvolver e praticar suas habilidades de ensino, pois cada homem é marido ou um marido em potencial, e Deus ordena que os maridos sejam mestres da sua casa. Então isso é fantástico, porque às vezes pensa, não, a gente está falando do pastor, do diácono que tem que ensinar, do presbítero, mas não são somente esses, irmãos. Como seria extremamente salutar no nosso meio que mais homens desenvolvessem esses dons para estarem ensinando, entendendo que aqueles que são maridos, não é? Aqueles que são maridos, pais, devem ser mestres na sua casa, ou aqueles que ainda são filhos, mas que são potencialmente maridos, não é? Deverão ser mestres também dentro dos seus lares. Por exemplo, no 6, fala isso, né? Sobre a responsabilidade de inculcar as palavras de Deus na mente dos filhos. Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5 e no capítulo 6, nesses textos, primeiro ele fala acerca da esposa, a responsabilidade do marido santificar essa esposa mediante a palavra, não é? Ou seja, instruindo esta esposa na palavra de Deus. E no capítulo 6, ele fala sobre criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Ou seja, irmãos, não é? Nós precisamos cada vez mais de homens envolvidos no ensino, porque como podemos ler aqui em certa medida, não é? Cada marido ou um marido em potencial, não é? Deus ordena que eles sejam mestres dos seus. E vou além. Quando a palavra de Cristo habita em nós ricamente, acabamos ensinando ou admoestando uns aos outros. Isso está lá em Colossenses 3,16, que diz assim, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. E aí Paulo diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Ou seja, quando a palavra de Cristo habita em nós, acaba que eu e você, nós crentes, nós estamos envolvidos
em uma instrução e um aconselhamento mútuo. Ou seja, não pense que não é essa questão de ensinar. Não, isso é coisa só para presbítero, para diácono, para. Não é? Não. Estamos caminhando bem nesse tema, espero que você tenha entendido. Então, de verdade. De verdade, eles são líderes amorosos e eles são mestres eficazes. E, por último, eles são exemplos piedosos. Exemplos piedosos, irmãos. Vou tentar ser um pouco mais rápido aqui, tá bom? Os homens da igreja são especialmente comissionados a servirem os outros de maneira piedosa. Ser exemplo é parte integrante da liderança e do ensino eficaz. Sem ele, esses papéis não podem ser eficazmente desempenhados. Nós já lemos lá 1 Pedro 5,3, que fala que aqueles que estão ali não é, pastoreando, eles devem se tornar modelos do rebanho. Paulo, falando lá em 2 Tessalonicenses capítulo 3, ele diz, vocês mesmos cientes, não é, do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Paulo está falando do proceder piedoso dele, Silas, Timóteo, no meio da igreja de Tessalônica, mostrando que eles poderiam imitá-los, porque de fato eles procederam de maneira correta no meio deles. Ou seja, quando a gente fala de homens de verdade, nós estamos falando em exemplos de piedade. Quando nós estamos falando de líderes da igreja, nós estamos falando não somente de líderes amorosos, não somente de mestres eficazes, mas exemplos de piedade. Os maridos, não é? Eles também são chamados a se relacionarem, cada um com sua esposa, de modo que tipifique o grande exemplo de Cristo. Paulo fala sobre esse mistério entre Cristo e a igreja, não é? E ele naquela ocasião fala dos maridos. Ele diz, olha, vocês precisam, não é, se relacionar desta forma, não é, tipificando, não é, o grande exemplo entre Cristo, não é, esse relacionamento entre Cristo e a igreja. Ou seja, em tudo nós precisamos estar externando essa piedade, esse exemplo de piedade nos nossos inúmeros relacionamentos, mas aqui especialmente não é sobre a vida da igreja. Em 1 Timóteo 3, 2 a 13, Tito 6 a 9, encontramos uma lista de traços próprios de um homem piedoso. O propósito principal desta lista é identificar quais homens devem servir na igreja como presbíteros ou diáconos. Mas seu propósito secundário é desafiar cada homem na igreja a cultivar as características. Me permita, irmãos, aqui, nós já lemos esse primeiro texto, tá bom? Eu vou passar por ele. 1 Timóteo, capítulo 3, não é? A primeira parte fala sobre os presbíteros, nós lemos. A segunda parte fala sobre os diáconos. Então, me permita ler apenas Tito 1, 6 a 9, que diz: alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são subordinados, porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra, fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha tanto, não é, poder tanto para exortar pelo reto como para convencer os que contradizem. Nós percebemos aqui, irmãos, inúmeras características e nesses traços aqui nós vemos que de fato precisa ser um homem piedoso, tanto aqui como no texto lá de Paulo a Timóteo. Certamente o propósito principal dessas passagens, como nós vimos, é identificar, não é, que como esses presbíteros e diáconos devem assumir essas características para desempenhar as suas funções. Mas, na verdade, esses textos desafiam
cada um de nós, como homens da igreja, quer seja presbítero, diácono ou não, a cultivar essas características. Esses padrões divinos para os homens são reconhecidamente bastante elevados, mas novamente deve ser enfatizado que podemos ser esse tipo de exemplo descrito no texto bíblico. Parece que muitos homens acreditam que as qualificações só se aplicam aos presbíteros e diáconos, e não as têm como prioridade para alcançar esse padrão de Deus. É interessante isso, aqui é o que eu queria enfatizar nesse ponto. Nós falamos de exemplos de piedade, mas nós não podemos, irmãos, olhar e dizer, não, quem precisa ser piedoso é o pastor, é o presbítero, no nosso caso seria a mesma coisa, né? Presbíteros que somos, e diáconos. Os outros homens da igreja podem ser, né? Não precisa ser tão piedoso, não. Deixa isso para eles. É interessante nós olharmos para esses textos e entender, sim, presbíteros e diáconos devem ser assim. Mas, ao mesmo tempo, você, homem que não é um desses oficiais, olhar para esses textos e pensar, poxa vida, não é? Eu queria ser um homem cristão, não é? Semelhante a esses cujas qualificações estão aqui descritas. Nenhuma dessas qualificações, irmãos, é elevada demais para ser alcançada pela graça de Deus. Nós, homens cristãos, devemos olhar para essas qualificações e buscar, sabe, crescer em cada uma delas, em todo o tempo. Muitos acreditam que isso é apenas para nós, presbíteros ou diáconos, e se esquecem que existem padrões de Deus para nós, como homens cristãos, e que devemos caminhar em busca desses mais elevados padrões. Então, precisamos de homens piedosos, precisamos de homens crentes. Por isso, nós desejamos que a igreja tenha mais e mais homens que busquem esse papel de líder amoroso, mestre eficaz e de exemplo piedoso. Como a nossa igreja, vou dizer nossa igreja não, como a igreja do Senhor, irmãos, nos nossos dias estão carentes, não é, de exemplos de homens piedosos. Nós nos assustamos com o que nós ouvimos. Nós nos assustamos com os maus exemplos. Nós nos assustamos com tudo que nós ouvimos e testemunhamos por aí afora. Por isso, você que é homem, que está nos ouvindo, busque mais e mais ser um homem piedoso. Essa semana, não, enfim, uma pessoa, não vou falar isso, porque senão vou me gloriar. Mas todos nós somos falhos, pecadores. Mas assim, às vezes a gente escuta uma pessoa ou outra testemunhar algo sobre sua vida, sobre o seu proceder, que lhe alegra. E você pensa assim, poxa vida, de fato eu estou fazendo a diferença. De fato as pessoas estão vendo Cristo em mim. Então que possamos buscar isso do Senhor, que possamos estar cada vez mais nos espelhando em Cristo e crescendo cada vez mais diante do nosso Senhor como exemplos de piedade. Quero concluir, irmãos. Vou ler aqui rapidamente, porque aqui não sei se eu perdi o horário, mas passei foi um bocado. A presente lição apresenta a visão mais ampla da liderança da igreja. A presente lição. Tendo em vista que frequentemente limitamos a liderança aos oficiais, ou seja, quando falamos de liderança, estamos tratando diretamente dos deveres de pastores, presbíteros e diáconos. No entanto, tendo em vista que cada homem é marido, a visão de liderança necessita de uma urgente mudança. Alguns paradigmas devem cair, a fim de que os homens da igreja estejam prontos para liderar e se envolver com a liderança da igreja. Se todo homem é um líder em potencial, seja na família ou na igreja, será necessário encontrarmos homens dispostos a serem líderes amorosos, mestres eficazes e exemplos piedosos, pois somente assim a igreja poderá experimentar um ministério sadio e frutífero.
Meu querido irmão, a minha oração é para que você entenda que existe uma carência de verdadeiros homens de Deus. Que as famílias estão carecendo disso, a sociedade está carecendo disso, a igreja está carecendo disso. E se você é homem, peça a Deus graça para você ser um líder amoroso, um mestre eficaz, um exemplo de piedade. E nós veremos o nosso lar sendo transformado, a nossa sociedade sendo transformada, a nossa igreja frutificando para a glória de Deus. O que nos dá, meu querido irmão, é para em meio a essa carência e essa necessidade de verdadeiros homens de Deus, nós cruzarmos os braços e negligenciarmos o papel que nos foi confiado. Por isso, pergunto para você, homem, você é capaz de identificar em sua vida as características de um líder? Você consegue perceber isso na sua vida? Talvez você faça uma autoavaliação e perceba estar distante do que é requerido por Deus. Mas não se desespere. Antes, busque em Deus o desenvolvimento das habilidades requeridas, bem como das qualidades listadas nas Escrituras. Que o bom Deus, não é, fale graciosamente ao teu coração. Que o Senhor nos auxilie em tudo para que possamos cumprir, não é, o nosso papel como homens para a glória de Deus. Você, minha irmã que está me ouvindo, deixe-me dizer uma coisa para você. Você tem um papel extremamente importante também. E na próxima semana, se Deus permitir, nós iremos falar como vocês podem cumprir o papel de vocês, não é, de auxiliadoras, glorificando a Deus, as muitas áreas que vocês podem atuar para continuar sendo essa bênção que vocês são em nossas vidas. Por isso, minha querida irmã, semana que vem vamos focar mais no seu papel, tá bom? Dentro da igreja e do corpo do Senhor Jesus. Que o bom Deus nos abençoe e que esta lição de hoje sobre a liderança masculina possa, então, gerar frutos para os nossos corações. Tá bom? Vamos estar orando? Queria, nesse momento, estar orando pela sua vida. E aguarde mais um pouco que eu vou ter ainda, tá bom? Um aviso importante para dar para os irmãos. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por este tempo que tivemos. Ó Deus, gostaria de ficar aqui mais tempo com os irmãos e falar de cada tema de maneira mais detalhada, principalmente daqueles pontos, ó Deus, que são mais debatidos, mas mesmo com o passar da hora, ó Deus, que possa ter ficado algo no coração de cada um de nós. Ó Deus, que os pontos que não conseguimos nos detalhar, que possamos desenvolver em outro momento, ó Deus, e que o Senhor nos desperte, ó Deus, para uma liderança amorosa, para sermos mestres eficazes, para sermos exemplos de piedade, que o Senhor desperte os homens da Igreja Presbiteriana de Mandacaru, ó Deus, para honrarem ao Senhor com a sua masculinidade. Ó Deus, onde quer que eles estejam, Senhor Jesus. Ó Deus, que sejamos verdadeiros homens, não é, de verdade, e que o Senhor possa estar nos usando como instrumentos poderosos em tuas mãos. Possamos, ó Deus, desempenhar os nossos papéis para a honra e para a glória do teu santo nome. Abençoa, Deus, esses teus filhos. Abençoa cada um de nós em nome de Jesus. Dai-nos uma noite de paz em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, um aviso importante aqui para vocês, tá bom? Primeiro, quero agradecer a todos que estiveram conosco. Muito obrigado por participar desse momento. Ao que tudo indica, nossas quintas-feiras continuarão sendo pelo nosso canal no YouTube, tá bom? Queria muito contar com a sua participação nos próximos estudos. Você é muito bem-vindo e louva a Deus pela sua vida, viu? Deus te abençoe demais. Aqui, queridos irmãos, eu tenho um aviso importante para dar para vocês. No próximo domingo, tá aí para vocês, nós iremos retomar a nossa escola bíblica. Nesse tempo onde nós estamos com esse distanciamento, a princípio só seria 15 dias, então nós suspendemos a nossa EBD. Mas como vamos ficar ainda alguns dias, se não sabemos quantos,
nós estamos retomando, tá bom, a nossa escola bíblica no domingo pela manhã. Atenção, será às 10 horas da manhã, pelo Google Meet. Teremos duas salas. A sala dos adolescentes, que estão estudando território Tim, e a outra sala será composta de jovens e adultos. Nós estaremos estudando, não é, a continuação lá da nossa teologia reformada. As crianças continuam tendo seus estudos no sábado à tarde com as professoras. Temos 3 turmas que funcionam no sábado à tarde, tá bom? Então, domingo pela manhã, às 10 horas, nós iniciaremos a nossa escola bíblica. Agora tem uma coisa importante para avisar para você. Diferente do que são os nossos outros encontros, a nossa EBD, nós vamos adotar uma metodologia diferente. O que é que eu preciso de você? Eu preciso que você reserve um espaço para você assistir essa aula, que você possa trazer o seu material de estudo, a sua Bíblia, o seu caderno de anotações, que você possa se sentar, não é, em alguma mesa ou algo do tipo, que lhe proporcione, não é, manejar a palavra de Deus, estudar. E você vai ficar com a sua câmera aberta, porque nós vamos estar interagindo mais com os irmãos, tá bom? Nessa escola bíblica. Ah, pastor, mas é porque eu não quero liberar a câmera e não sei o quê. Irmãos, em caso excepcional, tá bom? Você não libere sua câmera, mas que você possa ficar bem vestidinho, apresentado, bonitinho, tá certo? Evite que pessoas estejam passando, circulando. Às vezes o irmão está assistindo aqui, aí passa não sei quem ali sem uma camisa ou sem não sei quem. Então vamos ter cuidado com isso, tá bom? Mas a ideia é a gente estar com as nossas câmeras e nós vamos estar, não é, interagindo mais, não é, na nossa dinâmica e da nossa EBD. Então quero contar com a sua participação, tá bom? Que você se organize para estar junto com a gente no domingo pela manhã a partir das 10 horas. E domingo à noite estaremos juntos celebrando a nossa Páscoa, se assim Deus permitir. É isso, querido irmão. Avisos dados, não é? Que Deus te abençoe ricamente. Louva a Deus pela sua vida. Bom estar aqui com você. Desculpa aí um pouco pelo horário, tá certo? Mas fique na paz. Eu estava 3 semanas sem estar com vocês. Acho que foi a saudade, tá bom? E fez com que a gente demorasse um pouco mais. Deus te abençoe. Fique com Deus. Viu? Tenha uma noite abençoada. E a gente vai se falando até domingo pela manhã, se assim Deus permitir. Deus abençoe a todos.